Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, agora começando a reta para a primeira fase da OAB. Nós vamos começar uma série de vídeos semanais, então toda semana vamos sair aqui na terça-feira comentando, direcionando seus estudos. No vídeo de hoje nós vamos explicar como é que funciona a prova da OAB, a primeira e segunda fase, como é que está sendo a prova da OAB agora em 2022, quais exames vão ter, quais são as datas, e como você vai começar a estruturar seus estudos. Se você quer começar a estudar já hoje, se você ainda não está estudando, se você não quer fazer nenhum cursinho preparatório, nada, quer começar a estudar, nós vamos aqui também apresentar uma forma de estudo para você, que é fornecer um material muito incrível de estudos gratuitamente. Sim, como eu prometi na semana anterior, a gente vai mostrar para vocês rapidamente como começar a estudar. Mas os estudos mesmo para vocês aqui na nossa série, nós vamos começar a partir da segunda semana. Então, nesse vídeo de hoje, a gente vai apresentar a prova da OAB para vocês se situarem. No próximo vídeo, na terça-feira, na outra terça-feira, próxima semana, nós vamos falar muito sobre os principais motivos de reprovação, então, os erros que você não pode cometer. Por isso que você já vai se inscrever no canal para não perder essa série de vídeos. Toda semana, uma mentoria aqui comigo, falando como você vai se preparar naquela semana até a prova da OAB. E, além disso, você vai ter acesso a diversos conteúdos, aulas gratuitas, materiais de questão comentadas, materiais em PDF, muita coisa. Tudo isso você vai ver agora. Então, vamos conosco aqui, né? Vamos com a retinha entender como é que funciona a prova da OAB. E esse vídeo vai ter uma diferença. Você já viu aqui a caneta mágica, né? A varinha aqui mágica deste magrinho aqui, né? Magro mágico, que vai mostrar para você como estudar para a prova da OAB. Primeiro, como é que funciona a prova da OAB. Coloca aí na tela o meu caderninho aí, ó. Estão vendo aí do lado da espiral do caderno? Assim, rapaz, isso é uma espiral, não está parecendo muito. A ideia é ser uma espiral. Se não ficou muito parecido, me desculpe, né? Mas vai assim mesmo. Então, pessoal, olha só. A prova da OAB, para quem não sabe, são normalmente 3 exames por ano. Então, esse ano nós estamos tendo nesse exato momento o 34º exame, vamos ter o 35º exame e no final do ano o 36º exame. Então, o 34º exame teve a primeira fase em 20 de fevereiro, uma semana antes do carnaval, e vai ter a segunda fase em 24 de abril. Perceba que, em regra, a distância da primeira para a segunda fase varia de 45 dias a um pouquinho de 2 meses ali. Esse período aqui foi um pouco maior, novamente, porque teve o carnaval logo após a prova da primeira fase, tá? E aqui, ó, aqui no dia 20 de abril, sai o que, Alan? Sai o edital de quem? Dela, 35º exame. A prova do 35º exame, que vai ter sua primeira fase em 3 de julho e sua segunda fase em 28 de agosto. 28 do 8. E aí o edital do 36º exame, novamente aqui um pouquinho antes da prova da segunda fase, de 26 de agosto, sai o edital desse exame daqui, com provas da primeira fase em 30 de outubro e prova da segunda fase no finalzinho do ano aí, ó, 18 de dezembro. 18 não, perdão. É 18 mesmo. Eu ia falar 28, não. 18 de dezembro, certo? E aí, pessoal, Alan, e o edital da próxima primeira fase já aí ainda não tem data marcada, tá certo? Se vocês quiserem conferir todas as datas oficiais, a OAB já disponibilizou o calendário desse ano, e aí no link da descrição vai estar aqui o calendário da OAB, você vê todas essas datas, inclusive tem outras datas, data de repescagem, né, de resultado, quando saem os resultados, está tudo lá. Beleza? O que eu quero mostrar para vocês é o período que sai o edital, pessoal. O período que sai o edital é importante para a gente. Se você vai fazer o 35º exame, o edital vai sair 20 de abril, significa que qualquer novidade legislativa pode cair na sua prova, desde que ela entre em vigor
até 20 de abril. Alan, se mudar uma lei dia 18 de abril e ela entrar em vigor dia 18 de abril, ela vai ser aplicável na minha prova? Vai. Por quê? Porque seu edital é posterior. Agora, se a lei mudar no dia 25 de abril, essa mudança não cai na sua prova. Por quê? Porque é após o edital. O edital leva em consideração a lei vigente no momento de sua publicação, 20 de abril. Tá certo? Se você for fazer o 36º exame, 26 de agosto. Então, o que é que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando a preparação, basicamente aí são 16 semanas até a semana final do dia 3 de julho, né? Contando a partir da semana atual. Nós temos aí 16 encontros falando sobre preparação para a OAB, no caminho para a OAB, na reta para a primeira fase da OAB no dia 3 de julho, tá certo? E aí, Alan, como é que funciona essa prova? Como é que funciona a prova da OAB? Então, nós vamos mostrar aqui para vocês, em regra geral, como funciona. A gente não espera nenhuma grande mudança no próximo edital. Se vier, obviamente, a gente vai fazer as alterações devidas. Se não vier, vamos manter como está. Alan, como assim? Bota aí na tela de novo, ó. A prova da OAB, como a maioria de vocês já devem saber, nós temos 80 questões para 17 disciplinas, certo? Alan, quais são as disciplinas? Na ordem da prova, nós temos a ética, aí, depois de ética, filosofia, aí vem constitucional, direitos humanos internacional, né? Tributário, aí temos administrativo, temos ambiental, temos logo após ambiental, direito civil, aí temos RECA e consumidor, já estamos em 11, certo? Depois empresarial, depois de empresarial, processo civil, 13, depois de processo civil, penal e processo penal, 14, 15, trabalho, processo de trabalho, 16, 17. Certo? Então, nós temos 80 questões, 17 disciplinas, nós temos que acertar quantas questões? 40. Se você acertar 40, você está aprovado. Não importa qual disciplina você acertou. Ah, eu zerei constitucional, mas acertei as 40. Você está aprovado na primeira fase e você vai para a segunda fase. Na segunda fase, você tem que tirar a nota 6. E aí a peça vale 5, as questões valem 5, você tem que tirar 6. Né? Então, você pode tirar 1 e 5, ou 2 e 4, não importa, desde que no final você tire 6. Beleza? Beleza. Então, como nosso foco aqui é a primeira fase, o que é que nós vamos trazer para vocês? Nós vamos trazer as principais disciplinas e mostrar para vocês a estratégia que está por trás desse estudo de questões. Nós temos 80 questões e 17 disciplinas, como eu falei. Porém, qual é o ponto principal? Você vai na tela aí, ó. O ponto principal é o seguinte: dessas 17 disciplinas, nós temos 11 disciplinas muito importantes e 6 disciplinas que, para a vida do bacharelzinho, do advogado, do futuro jurista, elas são importantes. Mas na prova da OAB, elas têm uma relevância menor. Por quê? Porque essas 6 disciplinas só têm 2 questões. Então, nós estamos falando aqui de consumidor, nós estamos falando de filosofia, nós estamos falando de ECA, ambiental, direitos humanos, direito internacional, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos 6 disciplinas com 2 questões. Isso significa que a chance de você estudar, por exemplo, ambiental, consumidor, de forma efetiva e conseguir obter questões, tende a ser reduzida. Um conteúdo grande para pouca questão. Então, termina aqui, você vai dedicar muita hora de estudo, você vai investir hora de estudo e possibilitar o quê? Pouco retorno. Por isso que, na maioria dos casos, as pessoas não estudam essas 6 disciplinas. Por isso que a gente, por exemplo, não dá aula dessas disciplinas. Porque é muito difícil. No lugar de você estar estudando direito penal, estar estudando ética constitucional, você está estudando, por exemplo, ambiental, e aí pode ser que você estude ambiental uma matéria quase toda e não venha uma questão naquele assunto, porque vieram questões de assuntos que você não estudou e só foram 2 questões. Então, você investiu um tempo e não teve retorno. Onde a gente vai investir nosso tempo? Nas 11 disciplinas principais. Por quê? Olha só, enquanto essas 6 disciplinas, cada uma com 2, somam 12 questões, essas 11 disciplinas aqui somam 68 questões. É a prova quase inteira. Alan,
Que disciplinas são essas? Vou mostrar para vocês. A prova nós vamos ter ética, que é a disciplina principal, certo? Da prova, com 8 questões. Nós vamos ter constitucional, aqui Constituição Federal, 7 questões. Aí, seguindo a ordem da prova, né? Tirando as pequenas. Tributário, 5 questões. Administrativo, 6 questões. Civil, 7. Empresarial, 6. Processo civil, CPC, né? Eu escrevi processo. Empresarial, perdão, pessoal, 5. Alan, acabei de copiar de caneta, me perdoe. Me perdoe, eu consegui apagar, né? CPC, 7. Aí, penal, 6. Processo penal, também 6. Trabalho, 6. Processo do trabalho, 5. Às vezes dizem que, por exemplo, uma questão de trabalho, via processo de trabalho, fica 5, 6, mas em regra são 11 questões de trabalho, processo de trabalho. Certo? Então, 8 com 7, 8 de ética com 7 de constitucional, 15, com 5 de tributário, 20, com 6 de administrativo, 26, com 7 de civil, 26 mais 7, 33, com 5 de empresarial, 38, com 7 de processo civil, 45, com 6 de penal, 51, com 6 de processo penal, 57, com 6 de trabalho, 63, com 5 de processo do trabalho, 68. Então, quer dizer que, se você estudar essas disciplinas, você está estudando 68 questões da prova. E olha só como muda a questão. Por quê? Porque nas 80, eu tenho que acertar 40. Então, o meu cálculo é acertar metade, né? Porém, se eu vou estudar essas 11, eu tenho que acertar 40 de quantas? De 68. Isso dá mais ou menos 58,8%. Então, a minha média de acerto por disciplina vira 60%. Certo? Alan, mas na prova eu vou estar fazendo questão de consumidor, de ambiental do mesmo jeito. Sim, esse aí é o bônus. Olha como muda a diferença. Se você, olha como muda a diferença, né? Olha como fica diferente. Se você foca em estudar essas 11 disciplinas e durante esse período de 3 meses, você tenta sempre estar acertando 60% em cada uma delas, você vai conseguir as 40 só com elas. E aí, essas disciplinas menores são um bônus. Por quê? Porque pode ser que na prova você não seja tão bom, por exemplo, em penal e processo penal, ou em civil, ou empresarial. Aí você vai ter um acerto menor empresarial, mas você compensa com o quê? Com consumidor, filosofia, ambiental e etc. E aí você vai conseguir as 40 questões. Então, a sua métrica de estudo vai ser sempre buscar esse percentual de aproveitamento, seja em questões ou em simulado, em cada disciplina dessa que você estiver estudando. Mas, Alan, eu sou muito ruim empresarial e eu vi que algumas pessoas comentam de você não estudar nem as 11, você estudar 9 ou 10 disciplinas. É possível? É possível passar na OAB estudando só 9 disciplinas, só 10 disciplinas? É sim, pessoal. Eu até conto para vocês um pouco do como foi minha história. Quando passei na OAB, eu não estudei, por exemplo, uma disciplina empresarial. Escolhi não estudar empresarial além das outras 6. Então, eu estudei só 10 disciplinas e ainda assim consegui um resultado muito bom na época, certo? O que isso quer dizer? Você vai fazer o seguinte cálculo. Ó. Se você disser, não, bota aí no quadro. Se você disser, não, eu não tenho condições, eu não gostaria de estudar, por exemplo, tributário, ou até, por exemplo, empresarial. Vamos supor que você não quer estudar empresarial. Então, ó, no lugar das 68, o que é que vai acontecer? Você vai fazer 40 dividido por 63. Esse resultado aqui vai subir. Então, o que isso quer dizer? Que, por exemplo, talvez você vai ter que acertar 65%. Se você tirar tributário também, vai subir um pouquinho mais.
Então, perceba que você vai fazer uma análise de risco. Qual o percentual que eu tenho que acertar em cada disciplina que eu vou estudar? Então, à medida que você vai tirando ou colocando disciplinas, eu não quero estudar empresarial, mas eu quero estudar consumidor, porque eu gosto de civil, eu gosto de consumidor, e aí eu vou estudar consumidor. Então, você vai tirar 5, vai colocar mais 2, você, na verdade, vai estar tirando 3, vai ficar com 65. A média vai ser diferente. E aí você vai ver. Então se minha média de acerto, por exemplo, subir para 65%, eu vou levar isso como parâmetro para quê? Para sempre que eu for estudar, eu ter que acertar 65%. Então, eu estudei um tópico de processo civil, estudei ali recursos do processo civil, fui fazer 10 questões de recurso, acertei 5. Então, se de 10 eu acertei 5, eu acertei quanto? 50%. Significa que meu rendimento em recursos no processo civil está abaixo do necessário para aprovação. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que melhorar esse estudo em recursos do processo civil. Está entendendo como é que vai funcionar? Isso é o que você vai fazer ao longo do tempo. Por isso que fazer essa análise inicial de forma estratégica é o que vai direcionar seu estudo, para que você não estude perdido ao longo de 1, 2 meses e depois perceba, nossa, eu estava estudando coisa que não vai ser útil. E aí eu perdi tempo. E aí eu fico ansioso, fico ansiosa, não porque eu já perdi tempo, tá, a preparação está difícil, isso vai te prejudicar. Essa análise anterior vai te ajudar a saber o que estudar e como estudar. E lá na frente, no final da preparação, você vai saber o quê? Como revisar. Porque se você pega todos os assuntos de ética que você fez questão ao longo de 3 meses, e aí você vê que em prerrogativas, você vê que, por exemplo, em licenças, nesses assuntos você teve um rendimento muito baixo, 30%, mas lá em outros assuntos você teve um rendimento de 80%, você vai começar a dizer, eu não preciso revisar tudo igual, eu vou investir mais tempo onde? Onde eu tive 30%. Porque o meu percentual de vitória, de conseguir, de melhorar é maior. Eu posso melhorar em 70%. Se eu for revisar muito aquele assunto que eu estou acertando muitas questões, meu percentual de melhora é pouquinho. Por quê? Porque eu já estou muito bem naquilo. Então, não é que você vai deixar de revisar esse assunto, mas você vai gastar menos tempo para fazer uma revisão mais rápida e vai passar mais tempo onde? Onde você precisa. Então, isso vai direcionar seu estudo ao longo da preparação, mas também te ajudar lá no final, em momento de revisão. Estudo sem revisão não adianta. Próxima aula, a gente vai falar sobre isso. Curva do esquecimento. Por isso que você tem que se inscrever, se você não for inscrito, para que você não perca as aulas semanais, pessoal, toda terça-feira. Beleza? Então, analisei isso aqui. Qual é o meu dever de casa, Alan? O que é que eu tenho que fazer por essa semana? O seu dever de casa é o seguinte: você vai tentar analisar quais disciplinas você vai estudar. Alan, eu não tenho ideia nenhuma de qual disciplina eu vou escolher. Eu estou perdido aqui. Estou que nem, sei lá, vou falar alguma coisa aqui, vai falar um negócio, fiquei com medo de ser cancelado. Mas tô perdidão. Tô perdidão, não sei. É porque internet é difícil hoje em dia. Você fala um negócio, o povo já vem, né, dizendo, está dizendo isso, isso e aquilo, né? Mas na verdade você não quis dizer isso. Então, prefiro não falar. Você tá perdidão, você não sabe o que escolher. Veja só, eu sempre faço com os nossos alunos aqui paralelos para vocês entenderem melhor. Se Alan, olha só, né, o bração de Alan forte aqui. Se Alan vai para academia fazer um treino, adianta eu fazer o mesmo treino daquele cara gigante, bombadão, que pesa até o frango dele, a batata doce, tudo, dieta lá. O cara tem 1,90 m de altura, braço que maior que o meu tórax. Adianta eu fazer o mesmo treino que ele? Não adianta. Então, o que isso quer dizer? Primeiro ponto. O cronograma que você vai seguir tem que ser obrigatoriamente o que todo mundo está seguindo? Não necessariamente. Então, você tem que buscar uma forma de estudar. Aí vem porque eu estava falando antes. Alan, como é que eu vou identificar minha forma de estudar? Como é que eu vou identificar as disciplinas que eu vou estudar? Se todo mundo está estudando 10 disciplinas de treino empresarial, vou fazer isso também? Não necessariamente. O que é que a gente faz quando a gente tem um problema na nossa vida pessoal? A gente está com uma tosse, alguma coisa. A gente vai onde? No médico. O que é que ele passa? Exame. Para que serve o exame? Olha o paralelo que eu vou fazer com você. Para que serve o exame diagnóstico? Bota aí na tela. Você vai no médico, então ele sente o sintoma,
e pede um diagnóstico. Alguns dizem é virose e nem pede nada, né? Mas, em regra geral, ele passa um diagnóstico. O que é que você vai ter que fazer? Se você quiser entender melhor sua situação, você começa a sua preparação fazendo o famoso simulado diagnóstico. O que é um simulado diagnóstico? Você pode pegar uma prova antiga, a prova anterior, por exemplo, se você não fez. Se você já fez a prova anterior, não fiz a prova anterior e não passei. O que é que você vai fazer? Você vai fazer sua prova como um exame. Você vai ver quantas questões em ética eu acertei. Aí você, não é só você olhar, eu acertei 35 questões na prova. Não, peraí. Dessas 35 que você acertou, quantas de ética? Quantas de constitucional? Quantas de tributário? Quantas de administrativo? Aí você vai, analisando. Aí você vai ver, poxa, eu fui muito ruim em administrativo, mas eu acertei 4 de penal. Eu acertei 4 de penal. Aí você vai ter que ser sincero com você mesmo. As 4 que eu acertei de penal, eu sabia ou eu chutei? E se você chutou, não vale. Você vai contar como se você não soubesse. Vai ser errado. Não, eu sabia. Então, penal, eu estou bem. Porque às vezes a gente acha, não, eu sou péssimo em penal. Quando vai na prova, vai bem em penal. É só uma ideia que a gente tem que não necessariamente é verdadeira. Entendeu? Então, esse simulado diagnóstico, que se você fez a prova passada, pode ser ele. Se você não fez a prova passada, se você não fez nenhuma prova ainda, você pode pegar a prova passada e fazer. É um panorama para você entender seu nível. Alan, mas e se eu fizer a prova passada, um simulado, sem estudar, e eu acertar muito baixo o meu nível, eu vou ficar com medo. Esse, pessoal, é o tema do próximo vídeo. Eu vou mostrar para você como o erro é fundamental na sua aprovação. Você vai ver que você precisa errar. Esse é o tema que a gente fala com nossos alunos aqui todos os dias. Vocês precisam errar, sejam amigos, sejam parceiros do seu erro. Eles vão te aprovar. Quem vai te aprovar não é Alan, quem vai te aprovar não é o professor, não é o material, é seu erro, desde que você saiba o que fazer com ele. Você quer saber o que fazer com o seu erro para você aprovar? Próximo vídeo você vai descobrir. Então se inscreva no canal para não perder. Se você quer começar a se preparar, a ter um materialzinho de estudo, a ver algumas coisas hoje, a partir de hoje, na descrição você vai entrar no Reta Mais, a nossa plataforma de estudo aberta, você não paga nada em nenhum momento dessa sua preparação atual. Não é que, eu vou entrar e eu vou ter acesso a tal coisa, mas para ter acesso a outra coisa, eu preciso passar o cartão. Não. Durante a preparação para essa prova, você não vai precisar pagar nada. Alan, terminou, vou ter que pagar? Não. Certo? Toda preparação vai estar lá, os cronogramas, materiais, tudo aberto para você. Óbvio que não vai ser igual aos nossos alunos, né? Nossos alunos têm preparação com aula ao vivo, aula presencial, aula online, tem mais material, tem mentoria individual, acompanhamento individual, aí é um pouco diferente, obviamente, né? Mas é uma plataforma de questões muito interessante, que aí você vai ter questões e comentários da OAB, então você pega o assunto de direito penal, o assunto tal, resolve questões, vê os comentários, alguns assuntos vão ter aulas para você assistir sobre aquelas questões, ou se não tiver aula, vai ter um PDF para você ler sobre aquela questão, então se você foi mal o resultado, você já estuda o PDF, já vê as aulas, tá certo? E vai ter um cronograma de estudos. Alan, mas eu não sei como começar. A partir do terceiro vídeo, vou falar só sobre isso, como começar, como vai ser o estudo, e vou orientando vocês, tá certo? Próximo vídeo, lembrando, terça-feira, vou dizer para vocês o que é que leva os alunos a reprovarem na prova da OAB. São mais de 40 turmas que a gente tem acompanhando aí nessa preparação, são mais de 700 alunos, pessoal de todas as idades, né? Tem aluno que começa com 22, 23, já tivemos alunos com 60, 70 anos aqui nas nossas aulas presenciais, nossas aulas online. Nós temos ali o vídeo da professora Juliana, professora de Direito Civil, contando um pouco da história dela, como ela chegou na faculdade, as dificuldades para fazer o exame de ordem, como é a advocacia hoje em dia, tá certo? Vai ter conteúdo de advocacia também para vocês aqui no nosso canal, então se inscreva, um forte abraço e até a próxima. Terça-feira estamos aqui de novo.